Você está no Back do Futuro, um canal que fala de tecnologia, futurismo, sociedade e temas relacionados. Embarque com a gente, vamos viajar nas ideias. Então essa pauta é sobre espiritualidade e liturgia, pensando no futuro, né, e no que a gente tem hoje e no que está se desenvolvendo. Os dois artigos que a gente utilizou como base para essa discussão estão aqui embaixo. Né? Um, ele disserta sobre padres ou líderes religiosos, né, robóticos, e o gadget, né, o acessório que é utilizado hoje para fazer a função que o terço faz hoje na contagem, né, que os católicos no geral fazem. Mas isso é só como base, a gente vai aplicar a todos os tipos de religião, né? Como seria aplicado esse futurismo nesse contexto. Então, para iniciar, a gente fala sobre a proposta de ter um líder, né, que faça isso, ou que seja robô, e que tenha, quer queira ou não, se ele possa ter acesso aos seus dados, sei lá, talvez de mídias ou de conversas e tal, com esse tipo de informação, o que ele poderia fazer, e qual que seria até que grau de influência ele poderia ter no discurso, na forma de falar, tom de voz, e como é que ele se utilizaria disso, ou se ele seria uma ferramenta para soltar certos tipos de corinhos, né, ou fazer certos tipos de leituras que são automatizadas. Ou a gente vai querer entregar na mão dele uma função que é puramente humana, né, que é a experiência humana de um líder. Um líder que é humano, ele entende muitas vezes os sofrimentos de quem está falando, ou o ouvido ali vai entender de uma certa forma alguns problemas que eles passaram ali. Que algumas vezes os psicólogos fazem também, né? Que é sentir o outro lado e saber como é que lidar com aquele sentimento, né? Com certeza. Mas é até difícil de pensar, né? Relacionamento espiritual que a gente acredita, né? Seja 100% humano, você depende de sentimento, de sensações, né? Independente da fé que a pessoa tem, a gente ouve, né? Todo mundo fala de experiências únicas, né? E imagina como seria estranho, né, pelo menos para nós, ter uma autoridade eclesiástica aí que seja algo programado, um robô, por mais que não seja simplesmente programado, talvez até tenha maneira de pensar por si só, né? A gente já vem falando que talvez isso não está longe de ser possível, né? Seria muito curioso de ver, né? Talvez para nós seja o fim do mundo, mas não para as gerações que vão estar nascendo em meio, né? Vão estar acostumadas a estar interagindo com a máquina o tempo todo, né? Sim, e a dificuldade que a gente também pode sentir em relação a isso, né? Talvez uma geração mais nova, é não saber discernir e entender que a máquina ali pode estar utilizando informações dela para colocar um tom de voz por trás, né? Uma construção do que pode ser uma experiência humana de espiritualidade. A gente sabe assim que tem N exemplos, né, de linhas religiosas que seguem exemplos sociais, exemplos de ajuda ao próximo, que é muito importante. Mas a gente já sabe que tem algumas delas que se utilizam de certos aspectos, né, para se criar uma emoção coletiva, né, que colocam música ao fundo, colocam talvez uma impostação de voz mais direcionada para contrição. Então imagina isso, você automatizar isso para um robô e colocar isso numa escala de multidão, né? Seria algo complicado, né? Você querer manipular a emoção humana de acordo com o contexto que você esteja, né? E de uma forma massificada, um poder em cima de uma máquina que torna isso padronizado e não tenha problemas, sei lá, não seja um humano que tenha um problema no meio do caminho ou tenha dor de cabeça e tal, ele vai conseguir atender dessa mesma forma sempre. Não só padroniza, mas um mecanismo que reconhece padrões, aprende padrões, né? Fica muito mais fácil de ter um certo tipo de controle de ambiente, né? Igual você mesmo falou, né? O ser humano ali é suscetível a estar distraído, a não estar bem, não estar 100% bem, mas esse maquinário ali teria condições de fazer uma leitura perfeita do ambiente ou até de um ser humano. E não só isso, né? Se for sincronizado, né? Como a gente vem falando que os dados, as informações estão se concentrando, né, em ambientes digitais. Imagina esse tipo de robô, padre ou pastor, ou reverendo, ou seja o que for, ele consiga concentrar informações, e imagina você vai lá, vai conversar, vai bater um papo, vai se confessar, e o robô sabe se o que você está falando é verdade ou não. E aquela famosa foto no boteco, ele fala assim, você foi no boteco, né, se for católico tem que rezar 10 Ave Maria, aí é complicado, né, ele sabe tudo que você fez, só acessando ali, ou saber das brigas, ter acesso à conversa,
é uma coisa que é complicada pra gente chegar, né, nesse meio. Então, com certeza, né? Às vezes você falou da penitência, né? De pagar ali com uma reza ou outra. Se entrar em vigor mesmo aquele dispositivo que você falou, né? Que é um rosário digital, né? Um terço digital. Ele pode ser sincronizado com essa ferramenta e saber se você rezou ou não, se você fez lá a lição de casa, né? O engraçado é que esse dispositivo, ele tem ativação, a menina estava dando exemplo, depois vocês podem ler aí embaixo. E que apresentou para a mãe dela, ela não gostou do dispositivo, porque para ativar ele você tem que fazer o símbolo da cruz. E ela fez uma ou duas vezes e não funcionou. E para você saber se você está passando de um terço para o outro, ou como ele funciona, né, a forma, você tem que chacoalhar ele umas 2 vezes, né? E se não chacoalhar direito, ele não vai. Aí o que acontece? A mensagem vai lá pro padre, ou vai pro padre robótico. Aí você não rezou essa semana, né? Você tá cheio de pecado aí, vai pro confessionário. Aí do confessionário você vai pra casa, chacoalha de novo, não dá certo. E fica no 5 infidável do negócio. Se o fiel tiver Parkinson, vai pular. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Ai, mãe do céu. Mas aí o que acontece? Todo esse processo, eu acredito muito nisso. Tem uma frase que já virou populacho, né? Que os olhos são a porta da alma. E até que ponto os olhos de um robô vão ser a porta da alma de um ser que não tem alma, né, em teoria, né? A gente tem alma, a gente olha e enxerga no outro humano, a gente se enxerga e enxerga Deus. Porque Deus está presente na gente, mesmo com as nossas falhas, né, no geral. Então, se você enxergar as portas da alma de um robô, ele vai conseguir entender e a gente vai conseguir interagir mesmo para quem acredita em Deus, né? Vai conseguir entender o que uma consciência superior pensa em relação a gente, ou a gente vai sentir a presença de uma entidade acima da gente da mesma forma. É difícil, né, a gente chegar nisso e colocar isso numa máquina. Tem uma frase interessante que a menina falou no artigo, que ela fala que a máquina, muitas vezes a gente reflete o que a gente quer que a máquina faça, mas a gente não quer que a máquina faça o que a gente não quer. Ou seja, se a máquina agir por si só, a gente vai querer que a máquina faça o que ela está fazendo? Com certeza não, na maior parte das vezes. Se ela pensar por consciência própria e pensar com ela mesma, né? A gente ainda não chegou nesse passo. Mas é muito claro que a gente quer que desenvolva dentro dos padrões que ajudem a humanidade, né? Seria como ter um líder espiritual que faz o que você quer, né? Não o que precisa ser feito. Eu gosto muito de pensar nesses assuntos, né? Se você vê praticamente toda, né? Se não todas as religiões, sejam elas ocidentais ou orientais, todas elas creem que uma porcentagem ali, uma centelha divina está dentro do ser humano, né? Ou seja, que o Espírito de Deus... Como que um objeto inanimado, né, entre aspas, assim, sem alma, sem espírito, vai fazer essa mediação, né, entre Deus e os fiéis e tá trazendo algo de legal? Será que é possível mesmo? Ou vai ser só mais uma ferramenta, uma solução, como tudo está sendo automatizado, né? Sim. E aqui ele dá outros exemplos também, né, a menina no artigo. Fala sobre cantos budistas, né, no Japão, sobre fatás, né, em Dubai, que eles já tem um sistema informatizado de AI, né, que faz isso. E estava conversando com um amigo meu, né, sobre a questão do judaísmo, né, também se ele puder cantar as canções que são já previamente estabelecidas e elas são decoradas, né. Nesse caso, seria um instrumento para se utilizar no processo litúrgico. Agora, ele não seria a figura principal, ele não substituiria o líder principal, né? Agora, tem até certos níveis do que a gente poderia utilizar, né, dentro de um rito, né, ou de uma liturgia, e também existe a forma de a gente colocar ele como o centro, né, ou por trás de um púlpito, ou por trás, ou no meio de uma reunião, de um agregado, de uma roda, né, que controle todo aquele processo, né, e seja de forma artificial, para conseguir manipular as pessoas para chegar num fim último. E se por trás dessa programação tem alguém que está utilizando isso para fins próprios, né, seres humanos colocando, né? Alguém de má fé ali, né, querendo tirar proveito de alguma maneira, né? Sim. A gente, como ser humano, a gente já lida com isso, a gente não pode excluir o fato de que um ser humano que inicia a programação, por mais que depois a máquina haja mais ou menos por si só no futuro, ou até a médio prazo, que ela faça só o que a gente quer, é muito fácil alguém entrar lá e mexer na programação, né, no algoritmo. E se a pessoa quiser fazer aquilo ali, então pode também ter uma manipulação em massa, né, de pessoas nesse processo, porque você está lidando com uma folha em branco. E quem está escrevendo na folha em branco somos nós, né, os seres mãos. Resta saber mão de quem está essa caneta, né, que está escrevendo, né? Mas isso aí acaba voltando para aquele assunto batido nosso, né, de quando você dá muito poder na mão de uma pessoa só, né? E toda essa discussão, o Zuckerberg já se manifestou, né?
de que talvez o Facebook poderia oferecer esse serviço aí que hoje só ministros, padres, pastores detêm, né? Agora você imagina, o Facebook já controla, né, o ambiente social, né, das redes sociais, das amizades, das interações entre pessoas, sua vontade, né? Você literalmente, o Facebook sabe tudo que você gosta, tudo que você não gosta. Tem intenção, tem um projeto de sair a moeda digital, né, uma criptomoeda do Facebook. E se entrar nessa onda do religioso, então uma única empresa aí estaria controlando o social, o monetário e o religioso, né? O que isso ia acarretar, né? Qual seria a consequência de tanto poder concentrado na mão de uma empresa só? É pra gente se pensar também, porque a gente não foi convencionado isso, mas a gente procura não misturar religião com política, né? Justamente para não ter poderes muito fortes na mão de uma única pessoa, de uma única agremiação, né? Ou de alguma única instituição que organize isso tudo. Outra coisa que a gente pode pensar também, mas aí seria mais pro lado dos católicos, né? Em algumas outras religiões que também ocorre isso. Se você tem um servidor que guarda todas as confissões de todo mundo, e por mais que a nossa vida seja mais ou menos aberta, tenha acesso de histórico do que a gente faz e tal, ou tenha câmeras, né, que acabam rastreando, tem coisas que podem ficar por fora. E se a pessoa for ali realmente confiar na máquina para fazer o confessionário, vai ficar no servidor. E se um dia a polícia quiser acessar lá e alguém quiser acessar e hackear e pegar um confessionário, uma revelação do que a pessoa fez, que era ilegal e tal, que não tem lugar nenhum. Você vai talvez prender ela por uma confissão que ela fez em um ambiente que em teoria seria seguro. Você vai, vamos voltando para a ficção, né? Prender pessoas sem elas terem cometido o crime, mas por terem falado alguma coisa que não deveria. Talvez a pessoa numa confissão assim, olha, padre, já tive vontade de fazer tal coisa com outra pessoa. Você não fez, mas você está falando no confessionário. O que acontece? Você pode estar sendo fichado e depois, olha, tal pessoa morreu, você teve a motivação, então pode ligar, entendeu? Uma base de dados única no futuro, entre polícia, igreja e Estado, tudo isso junto, entendeu? E ainda com seu entretenimento. Imagina um emaranhado dessa de informações, o que ia virar o mundo? E é difícil de controlar, né? Vamos supor que o material de confessionário seja aberto para a polícia em caso de investigação, né? Mas se tiver nesse nível de sincronização de dados, quem garante que o acesso à informação vai só até aqui, não vai além, né? É algo complicado, né, a gente entrar em um território que é tão debatido e cada um tem a sua forma de acreditar numa força divina, né? E cada um tem uma forma de lidar. É uma experiência puramente humana, né? A religião, o jeito que a gente interage. A nossa cultura é forjada em cima disso. Nossas ações com os outros é formada em cima disso. A gente entregar uma parte da cultura tão essencial nossa, né, na mão de informatização é complicado. Então talvez a gente tenha que selecionar também as áreas que a gente vai querer entregar. Talvez não seja interessante dentro de um meio que a gente quer segurança absoluta, a gente quer uma experiência legítima, né? Esse tipo de coisa é vivência humana com o meio. Se a gente entregar isso, né, isso é parte do nosso espírito. A gente vai entregar isso na mão de uma máquina que não tem a mesma interação, ela não saiu daquele meio, né? Ela foi forjada em outro meio, né? Não é parte de tudo, né? Que a gente nasceu disso aqui. Então esse foi mais um Back do Futuro. Então se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.